Você não acha estranho Deus mandar Moisés construir uma serpente de bronze? Um Deus que tinha proibido qualquer tipo de imagem e de idolatria, por exemplo, o bezerro de ouro. Você também não acha mais estranho ainda o próprio Jesus Cristo ser comparado com a serpente? Vamos, no devocional de hoje, entender essa história. Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje estamos com o devocional trazendo um dos textos mais intrigantes da Bíblia. Livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4 até o 9, diz a Bíblia que o povo partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo se angustiou-se naquele caminho. Durante a caminhada, um povo que já havia atravessado o Mar Vermelho, um povo que já tinha presenciado grandes milagres, tanto lá no Egito quanto no deserto. Um povo que estava sendo sustentado por Deus. Diz a Bíblia que na caminhada aquele povo se angustiou. E quando o povo se angustia, eles partem para a murmuração. O pecado, ele é sempre progressivo. O pecado, ele nunca parte de cima para baixo. Ele sempre vai progredindo. Então, o primeiro passo, eles se angustiaram naquele caminho. Então, quando você perceber que a angústia, que a raiz de amargura está alcançando a sua vida, é nesse momento que você precisa tomar bastante cuidado para não fazer aquilo que venha te trazer arrependimento mais tarde. Então diz a Bíblia que aquele povo murmurou contra Deus, contra Moisés, pecado da murmuração. E eles disseram assim: porventura Deus nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? Porque aqui não tem pão, aqui não tem água. E eles reclamaram que não tinha pão e que não tinha água, mas eles disseram uma coisa muito esquisita. Eles disseram uma coisa muito grave. Disseram assim, no finalzinho do versículo 5: e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ou seja, nós estamos enjoados desse pão tão vil. Era o maná que Deus estava mandando para eles. Então, se não tinha carne, Deus mandava codorniz, mesmo que isso traria consequências. Se não tinha água, Deus fazia sair água da rocha. Não tinha alimento, Deus fazia o maná ter todos os dias para eles. Mas aqui eles disseram que o pão que Deus estava dando para eles, que tinha todos os nutrientes, era um pão vil, um pão desprezível. Diz a Bíblia que Deus fez sair serpente. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Então, depois do pecado, primeiro vem o quê? Vem angústia. A alma se angustiou, espécie de estresse, de depressão. Então, aí depois da angústia vem o pecado de murmuração, e depois da murmuração vem a consequência do pecado, serpentes ardentes. Aquele povo corre até Moisés e fala: Moisés, nós pecamos. Ore a Deus para que Deus tire essas serpentes do meio de nós. Eles reconheceram o seu pecado, eles pediram perdão pelo pecado, então agora vem a providência divina. Toda vez que o homem pede perdão, Deus perdoa. Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze. Deixa eu ler para vocês aqui, Números capítulo 21, versículo 8.
E disse o Senhor a Moisés: faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Então Moisés fez a serpente de bronze, colocou sobre uma haste, e toda vez que alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e era curado, era livre daquela enfermidade. Essa serpente aqui lá na frente vai simbolizar Jesus, e eu já vou ler para você a passagem bíblica que mostra que, comparando Jesus com essa serpente, e o porquê, porque não faz sentido a princípio quando você vê isso. É importante lembrar que eles deveriam apenas olhar para a serpente. Olhar para a serpente, e eu adianto para vocês que olhar para a serpente é olhar para o próprio pecado, é olhar para o jardim do Éden, é olhar para quando Eva foi enganada pela serpente, é olhar para a antiga serpente, é olhar para o próprio pecado. Mas aqui, 100 anos depois, a história conta que 100 anos depois, o povo continuava adorando a serpente de bronze. O povo continuava adorando ela, virou idolatria. Livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. E tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e chamaram Neustã. E lhe chamaram Neustã. É impressionante como as pessoas conseguem pegar uma bênção e fazê-la virar uma maldição. É muito comum as pessoas, às vezes, vai participar de uma campanha e chega lá, tem que trazer um objeto para casa, tem que trazer um cajado ungido, tem que trazer uma botijinha de azeite, um trem qualquer. Deixa eu entender uma coisa para você aqui, deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. É claro que aqui agora Deus deu uma lição para eles, fazendo olhar para a serpente de metal. Mas era só para olhar para a serpente. Não deveria adorar aquela serpente. Aquela serpente não deveria servir de tropeço, não deveria servir de idolatria. Temos outros exemplos de pessoas que fizeram bênção se tornar em maldição na Bíblia. Então, nunca troque objetos pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Aqui era só para olhar para a serpente e não para idolatrar. Livro de Jeremias, capítulo 1 e o versículo 12, vai dizer assim: eu velo pela minha palavra. O cristão precisa de entender que nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos compra, que nos redime, que lava os nossos pecados, mas o restante, milagres, é tudo pela palavra de Deus, palavra, 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 e nunca por objetos físicos. Então, essa serpente aqui precisou de ser destruída 100 anos depois, é apenas a título de informação. Vamos partir agora para Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, não é epístola de 1 João, é evangelho, o quarto evangelho, João, capítulo 3 e o versículo 14, eu vou ler para vocês aqui, que diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então fez aqui uma comparação. Moisés levantou a serpente. As pessoas que olhavam para a serpente eram curadas. Jesus será levantado, estendido na cruz. Quem olhar para Jesus no sentido de aceitá-lo como Salvador, será também salvo do pecado e salvo da morte. Mas qual a profundidade desse texto bíblico? Para isso, eu estarei lendo aqui em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 24. 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 24. E levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então Jesus Cristo ali na cruz do Calvário representava o nosso pecado. Todo o que subisse no madeiro era considerado maldito. Jesus estava carregando o pecado de toda a humanidade ali na cruz do Calvário. Então, quando se olhava para Neustã, quando se olhava para a serpente de bronze que Moisés fez, estava olhando para a consequência do pecado. Quando você olha para a cruz de Jesus Cristo, você está lembrando também que ele morreu ali para perdoar você, para perdoar a mim, para nos perdoar do próprio pecado. Não era para Jesus estar naquela cruz, era para nós. Mas a cruz de Jesus Cristo lembra a vitória da igreja. Eu disse isso ontem no devocional, que se Jesus Cristo não tivesse subido à cruz, nós teríamos descido ao inferno. Então tudo aqui, Jesus na cruz representa os nossos pecados, a maldição do pecado. Ele estava ali se fazendo pecado por nós. A serpente também lá no deserto e representando também o pecado daquele povo. A serpente lá no jardim do Éden engana e traz pecado e maldição para toda a humanidade. Aprendemos aqui, portanto, que vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não importa qual seja o seu pecado, qual seja a consequência que esse pecado trouxe, que seja pecado para a morte ou não. A partir do momento que você olhar para Jesus, você será curado, você será sarado. Senhor Deus, obrigado, Pai, por ter morrido naquela cruz por nós. Nós não sabemos, Pai, como te agradecer, não tem palavras para te agradecer por todo o sofrimento que o Senhor passou, e talvez não apenas pelo sofrimento, mas talvez a agonia de saber que estava carregando todo tipo de pecado em nosso lugar. Talvez tenha doído mais do que todo o sofrimento físico que o Senhor suportou. Deus, que o Senhor venha guardar a nossa vida. E como estamos falando, Pai, de serpente de bronze, serpente de metal, e como estamos falando de pecado, de salvação, de doença e de cura, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos livrar de toda a maldição, de toda a obra das trevas, todo o encantamento, toda a obra, tudo que não presta, tudo que não vem da parte do Senhor. Cobre a nossa vida, que o Senhor venha nos proteger, nos guardar, nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.